Prezados policiais militares da Polícia Militar de Minas Gerais, a minha conversa hoje é com vocês. Eu vou me valer de todo o respeito que eu gozo da tropa, principalmente dos veteranos. Eu já percebi que quanto mais tempo de polícia tem o policial, mais ele respeita o meu trabalho, o trabalho da Ronda do Consumidor, e eu sinto isso nas ruas. Muitos de vocês, quando de folga, me veem gravando, param, chegam, se apresentam, dizem a unidade na qual vocês estão lotados e parabenizam pelo trabalho. Eu respeito vocês. Hoje eu quero conversar com aquele policial militar que, infelizmente, de forma bastante ingênua, ainda acredita em muitas coisas que escuta por aí. E alguns deles, acham que a Ronda do Consumidor é inimigo de vocês. Não pense isso. Isso é de uma ingenuidade sem tamanho. A Ronda do Consumidor é um projeto que auxilia a avó de vocês, que é pobre, a mãe de vocês, que é pobre, a esposa de vocês, que é pobre, o irmão de vocês, que é pobre, e que são desrespeitados continuamente nas relações de consumo. E mais, a Ronda do Consumidor auxilia vocês, porque muitos de vocês, que já me procuraram inclusive, já experimentaram chegar a uma grande varejista ou a uma grande concessionária de veículos e perceber que o seu cargo como policial militar pouco importa ali. A empresa não teme isso e ela continua desrespeitando o seu direito. Até que, diante de uma intervenção da Ronda do Consumidor, ou você ou a sua família tem o direito respeitado. Eu quero dizer aqui a vocês que se tem alguém que é inimigo da tropa, que é inimigo da Polícia Militar de Minas Gerais, não sou eu. Talvez seja o governo do estado. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vocês já pararam para pensar sobre as bases da Polícia Militar de Minas Gerais? Vocês já pensaram que ali existe uma violação expressa da dignidade da pessoa humana do policial militar? Eu observo constantemente que as bases da Polícia Militar não contam com um banheiro químico ao seu lado. E poderia. Eu fico pensando, como que esse policial militar, que às vezes passa ali 8, 10 horas em uma base, como e onde ele fará as suas necessidades fisiológicas? O governo do estado não pensa nisso. Onde esse militar vai encontrar água para beber? Se ali, nas bases, não tem sequer um frigobar com a água para que esse militar se hidrate. Isso é um atentado contra a dignidade da pessoa humana, contra a dignidade do militar. Se tem algum inimigo da Polícia Militar de Minas Gerais, não é a Ronda do Consumidor, não é o Bem Mendes. Você sabia que o ato de urinar é também um ato de limpeza da uretra? Sabia disso? Sabia que a uretra, tanto masculina quanto feminina, principalmente a uretra feminina, que é 14 centímetros menor em extensão do que a uretra masculina, você sabia que ela está colonizada por bactérias e que o ato de urinar ajuda a eliminar essas bactérias? E se você guardar por muito tempo o xixi, se você fizer uma continência urinária prolongada, você sabia que essas bactérias podem migrar da uretra para as regiões mais altas do trato urinário, gerando uma infecção de trato urinário? Que esta infecção de trato urinário, ela pode evoluir para uma delas, que é a mais grave, que é a pielonefrite? Você sabia que quando o governo do estado deixa com que as bases da Polícia Militar não tenham um banheiro químico ao seu lado, ela submete o policial militar à humilhação de ter que ficar pedindo para os comércios próximos para
que ceda o banheiro para ele, ou então ele se sujeita a ter infecções do trato urinário mais recorrente? O que dirá então das policiais femininas, que têm, como eu já disse, anatomicamente a uretra 14 centímetros menor do que a uretra masculina? Aumenta consideravelmente o risco de infecções do trato urinário. Você sabia também que ao governador não colocar um frigobar com água para que o militar hidrate, que na base não tenha água, ele também tenha que se submeter à humilhação de ficar pedindo água no comércio ou comprando com o dinheiro do próprio bolso? Você sabia também que o governo do estado aumenta o risco de formação de cálculo renal nesse militar? Formação de cálculo renal é o que é conhecido popularmente como pedra nos rins. Sabia disso? Pois é. Se tem algum inimigo da Ronda do Consumidor, aliás, se tem algum inimigo da tropa da Polícia Militar, não é a Ronda do Consumidor. A Ronda do Consumidor é parceiro de vocês, a gente ajuda familiares de vocês, a gente ajuda vocês. Nós não somos inimigos, não sejam ingênuos. Quer falar mais sobre isso? Sobre os possíveis inimigos da tropa? Vocês sabiam que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já aprovou uma lei que obriga o Poder Executivo a publicar, a divulgar o índice de recomposição salarial? Cadê? Por que não foi divulgado? Por que a tropa não tem os reajustes salariais, que são direitos? Vocês sabiam que a Polícia Militar de Minas Gerais não tem o auxílio alimentação? Por quê? Porque se o militar estiver em serviço fora do local onde se sirva a alimentação, ele tem que pagar do próprio bolso. Por que não tem o auxílio alimentação? Não seria um ato que consideraria a dignidade desse trabalhador de segurança pública? É a Ronda do Consumidor que não concede o auxílio alimentação ao militar? É a Ronda do Consumidor que não apresenta anualmente o índice de recomposição salarial? É a Ronda do Consumidor que submete os militares a uma jornada de trabalho exaustiva, gerando um impacto na saúde mental, que o índice de burnout de profissionais da segurança pública são altíssimos? É a Ronda do Consumidor que oculta da sociedade o alto índice de autoextermínio que existe na tropa? Não é a Ronda do Consumidor. Cadê os jornalistas que são condecorados pelo comando da polícia, como aqueles jornalistas que valorizam o trabalho policial e que anualmente recebem lá a sua certificação? Esses jornalistas de fato estão por vocês? Por que nenhum deles fala isso que eu estou falando? Por que nenhum deles cobra do governo do estado um reconhecimento à dignidade da pessoa humana do militar? Não sejam ingênuos. Quanto mais se houver uma polícia agressiva, uma polícia que não participa de demandas da sociedade importantes como a Ronda do Consumidor, mais a sociedade vai se afastar do reconhecimento da importância. Que pena que a câmera desligou, mas eu retomo. Quando a sociedade só tem a imagem da polícia como uma polícia agressiva e que não se ajunta a demandas tão importantes quanto a Ronda do Consumidor, mais a sociedade vai se afastar dessa instituição e não vai se ajuntar a vocês para fazer esta denúncia e esta luta pela dignidade da pessoa humana da tropa. A Ronda do Consumidor não é inimigo de vocês, não sejam ingênuos. Olhem para quem realmente é inimigo da tropa. Mas bem, eu tenho uma dúvida. Como é então o padrão adequado de atendimento de uma ocorrência na Ronda do Consumidor? Eu vou deixar aqui 2 vídeos de atendimentos exemplares de policiais militares que passaram pela Ronda do Consumidor. Não sejam ingênuos. Cabo Magela, boa tarde, tudo bom com o senhor? Oi, tudo bem. Cabo Magela, eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, esta é a paciente Janaína, boa tarde. Tá? Nós estamos acionando os senhores pelo seguinte fator. A paciente Janaína,
é consumidor aqui, cliente do Hospital Dia Vitória. Né? Fez um procedimento, alguns procedimentos aqui, cirúrgicos, né? Ok. Resumo da história, ela precisa do prontuário dela, prontuário médico, né? E aí, ela solicitou pode chegar mais perto, umas 3 vezes? Segunda vez, essa está sendo Essa está sendo a terceira vez. Estão negando o prontuário dela. Nós viemos aqui hoje, ela nos chamou para intermediar, para tentar, porque quem tem que pedir é a paciente, né? Sim, só para claro. mostrar para eles o artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, enfim. Recebemos uma informação ali que é até muito grave, de que esse prontuário estaria de posse do advogado da clínica, que é uma infração gravíssima, né? O prontuário é personalíssimo, só a paciente e o médico podem ter acesso. Enfim, acionamos lá, não quiseram descer para receber um requerimento formal por parte da paciente. Eu disse que então acionaria a Polícia Militar. Para quê? Para que o senhor lavre em ocorrência, conste em ocorrência, essa solicitação da paciente e essa informação nova que é gravíssima de que o prontuário dela está de posse do advogado da empresa. Como é que é seu nome mesmo? Bem Mendes. Ô, Bem Mendes, deixa eu te contar, o hospital fica onde? Aqui, ó. É porque a gente não ficou na porta, tá aqui do lado. Eu ouvi aqui a sua versão aqui. Sim. Agora eu vou lá no hospital lá. Claro. Vou procurar saber lá qual que é a versão deles, o que eles têm a dizer aí dos fatos. Perfeito. E aí depois que eu pegar a versão deles lá, eu venho cá e te reporto aqui. Qual vai ser a Perfeito. decisão Muito nossa. obrigado, cara. Beleza? Tá, a gente vai aguardar aqui. Vamos aguardar aqui então, Janaína? Então, lá com o pessoal do hospital. Ok. E o pessoal informou que o responsável para dar qualquer declaração aqui só chega a partir das 16 horas. Então aí nós vamos fazer o registro aqui, Perfeito. constando a versão de vocês. Perfeito. Vamos constar que fizemos tentativa de contato aqui com o hospital, mas que a secretária informou que o responsável para dar qualquer informação pelo hospital não se encontrava no local no momento, que só ia chegar posterior. Perfeito, Tá? Carlos Aí Rogério. as providências vocês tomam em posterior. Isso, muito obrigado. Pois não, obrigado, viu? Como vai, sargento? Tudo bem? Qual que é a sua demanda? A nossa equipe também acionou os senhores e eles também acionaram. O senhor está atendendo qual ocorrência? Ou ambas? Pode ser ambas, né? Tá, ok, pois não. Sargento Luan, eu sou o repórter Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. A senhora Virgínia, ela fez a contratação para a troca de uma tela de iPhone X, pagou R$800 e mais uma Meld Case e película 3D de R$60 na Só Informáticas, que é uma empresa que está aqui dentro dessa galeria empresarial, que eu não tenho culpa dela estar aqui, né? Primeira questão. E aí, falaram para ela, depois, o serviço não foi bem executado. Por quê? Porque o problema persiste, né? De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal é de 90 dias para produtos duráveis, né? Bom, 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, aliás, tratando-se de fornecimento de produtos duráveis, serviços de produtos duráveis. A contratação foi dia 28/9. O problema não foi resolvido, ou seja, ainda está na garantia. Mas pelo último contato que a consumidora fez com a empresa, depois de não ter conseguido por 3 vezes resolver o problema, falou para ela que agora ela não tinha mais garantia porque um selo, que sabe-se que selo é esse, né? Não tem especificação do Inmetro nem nada, que um selo havia sido retirado. Mas, sargento, ainda que fosse o selo do fabricante, isso não interessa, por quê? Porque a garantia do serviço contratado no dia 28/9/2020 ainda está vigente. Por quê? Porque é de 90 dias. Chegamos aqui até a empresa para tentar conversar, isso está registrado amplamente em imagens. A senhora Júlia, que é recepcionista, disse que iria chamar os responsáveis e nós ficamos aguardando lá dentro. De repente, chega 2 mulheres, uma é aquela lá que está Juliana, identificada como Juliana, e já agride, que também está registrado amplamente em imagens, agrediu aquela minha cinegrafista, agrediu o meu produtor, me empurrou pelo braço também, mas aí tudo bem, o senhor pode nem considerar essa minha agressão como de fato agressão, mas eu gostaria que constasse ali a agressão dos membros da minha equipe. Nos expulsando da loja, o síndico apareceu dizendo que nós não somos bem-vindos aqui, que isso aqui absurdamente é invasão de domicílio, ele desconhece a lei. Ele disse até que era seguidor do nosso trabalho, mas a partir de hoje não é mais, tudo bem. E acionaram os senhores. Acontece, sargento Luan, que esse caso precisa ser resolvido. Por quê?
porque inicialmente era simples, né? Era só a empresa se manifestar, que é para isso que nós viemos, para falar por que estão negando uma garantia aqui, que a lei determina. Mas se eles optassem por não cumprir a lei mesmo, tem os procedimentos judiciais para resolver esse problema. Só que resolveram complicar a partir do momento em que partem para a agressão da cinegrafista, do produtor e do cinegrafista, tentando inclusive chutar equipamentos, quebrar equipamentos. E aí uma das solicitações que eu faço ao senhor então é que a senhora Juliana e a outra que apresentou como proprietária sejam conduzidas pela agressão à cinegrafista. E essa questão da defesa do consumidor, parece que não haverá mediação, que seja feito o registro de ocorrência para que a gente auxilie a consumidora num procedimento judicial. Certo. Eu vou primeiro até a loja. Claro. Em seguida eu resolvo a sua demanda. Agradeço muito, sargento. Muito obrigado. Belo Horizonte, Minas Gerais, Bem Mendes para a Ronda do Consumidor.